Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí em quarentena? Muito bem, dando continuidade à nossa unidade 3, questões ambientais globais. Vamos fazer uma breve introdução de todo esse problema que está acontecendo no nosso planeta. Meus queridos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a indústria ela tomou grandes proporções no tocante à produção. A produção gera resíduo, ok? E vamos lembrar que na década de 70 a população mundial ela era de aproximadamente 3,5 bilhões de habitantes, né? E hoje nós estamos beirando perto dos 8 bilhões. Né? Então, se você pensar na proporção, né, dos resíduos que nós estamos produzindo, é um problema muito sério. E para entender um pouco do que está acontecendo aqui, eu vou pegar alguns conceitos, né, que são trabalhados e caem bastante no vestibular. Ok? No primeiro tópico, né, nós temos aí o preservacionismo, né, que entende-se por, o nome já está dizendo, né, preservar o meio ambiente. Ok? Ah, Vamos entender que o homem, né, é o agente modificador do meio ambiente. Milton Santos já dizia muito isso aí. Vamos pensar que as grandes empresas, né, são as detentoras de toda a produção mundial, todas as empresas mesmo. Né, eu estou falando até de empresa agrícola, as grandes fazendas, as grandes áreas monocultoras. Né? O homem ele é um agente que quebra todo esse equilíbrio, né, com relação ao meio. Aonde existe área, né, que o homem tem interesse, né, ele acaba degradando muito. Para tal situação, nós precisamos, né, do preservar. Esta é a grande palavra, preservar. Né? Nesse item, né, o preservacionismo ele aborda a proteção da natureza, independente do seu valor econômico ou o modo de utilização que nós temos com este meio, né, justamente por ser o homem que quebra esse equilíbrio. Em outras palavras, nós temos aí o, a proibição, né, que, que o preservacionismo tem, né, que seriam as palavras, né, tocar, explorar, consumir e muitas vezes até a sua própria pesquisa. Né, são atitudes que ferem tais princípios. Vamos voltar. Nós temos o preservacionismo, né, e o conservacionismo. Muito bem, os principais objetivos do conservacionismo, né, a busca pelo equilíbrio desse meio que está sendo degradado, né, o uso da prática sustentável, que eu comentei há pouco, a sustentabilidade, garantir esses recursos para as gerações vindouras. Outras ações de sustentabilidade na comunidade escolar e na sociedade seria a parte que cabe a nós como sociedade, né, de fazer a nossa parte. Desde aquele lance de reduzir o uso de sacolinha, de levar o seu próprio meio de transporte para os objetos que vocês pegam no mercado, né, diminuir o uso de copinho descartável e por aí vai. Joia? O próximo slide, né, eu tenho aqui o ecossocialismo. É uma vertente da linha marxista, no qual, seguindo a linha, né, do Marx, ele diz que, né, toda a expansão capitalista, né, ou seja, todo o acúmulo de poder, de capital que o topo dessa pirâmide social detém, acaba por interferir em toda a escala produtiva. Tá? Isso aí podemos ir até nas linhas gerais da ideia marxista, né? Inclusive da mais-valia, em que grande parte
de todo o capital produzido, né, fica na mão de uma minoria. Né? E isso aí causa, né, a exclusão social, a marginalização, a pobreza. Isso é motivo para guerras, né, em determinados países. E a degradação do meio ambiente também não ficaria fora de todo esse problema. Né? Porque para acumular mais capital, para que haja uma produção maior, nós temos que produzir. E produção significa uso do meio. Tá? Então entendam que toda essa produção, né, faz com que um pequeno grupo de empresários, né, de detentores do capital, né, acabam tomando as rédeas e o controle de de todo esse viés capitalista. Né? Vamos lembrar de um exemplo, né, que uma grande empresa, né, que não é mais brasileira, né, fez com que parte de uma população ficasse desabrigada e houveram muitas mortes. Né? No estado de Minas Gerais, todo mundo sabe que, né, já aconteceram 2 rompimentos de barragem, né, e boa parte daquela região, né, de Mariana e Sobradinho é, passaram por um grande problema ambiental, justamente porque a exploração do meio, né, no caso mineração, que se faz naquela região, né, usou tanto a área, né, tanto aquele espaço natural, que acabou causando um grande problema de repercussão internacional. Vamos lá. No próximo slide eu tenho ali os hotspots, né, que seriam, né, na tradução, né, seriam pontos quentes. Né. Esses hotspots, vocês vão ver um mapa muito bacana na página 386. Joia? Muito bem, o inglês, né, Norman Mayers, que é um grande pesquisador, né, britânico, ele identificou 35 hotspots. Mas muito bem, o que são esses hotspots? São áreas em que pelo menos 1.500 espécies, né, sejam endêmicas, ou seja, só existem naqueles locais. E ela foi fortemente agredida pelo homem. Né? Então ela perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. Só a vegetação, professor? Não, imagina, não é só o problema das plantas. Né? Todos os animais em que ali se encontram. Né? Toda a malha hídrica que foi perdida, rios, riachos, né, que acabam sumindo, nascentes que acabam desaparecendo. Então é um problema que não é simplesmente perder as plantas. Né? Saindo a vegetação, ou por queimada, por exploração da madeira, né, a silvicultura, tem a entrada ou da pecuária ou de área urbana. Entendam isso. Né, e que boa parte destas áreas degradadas acabaram cedendo, né, para a agropecuária. Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil, né, que é a Mata Atlântica, que é um hotspot, né, inclusive é um dos maiores biomas, né, da Terra, né, quando na sua forma original, né, enquanto só viviam índios aqui no Brasil, a Mata Atlântica, né, se compara com biodiversidades da floresta amazônica, floresta do Congo, floresta da Himalásia, né, no qual a grande quantidade de espécies é muito alta naquelas regiões. Então, um hotspot não é simplesmente uma área devastada. Ela tem uma importância para aquele espaço natural, né, por apresentar ali um grande desequilíbrio causado pelo homem, justamente pela importância que ela tem, não só para aquele país, mas para toda a humanidade. Nós vamos pegar um outro exemplo, né, que, apontado aqui no livro, né, na região da Califórnia, nas florestas de sequoias, por exemplo. Tá? O Cerrado também, né, ele já é um hotspot, né, aqui no Brasil. A floresta tropical da América Central, né, Costa Rica, Honduras, para aquelas regiões ali,
nós temos ali um grande problema do desmatamento, né, e a ocupação destas áreas pela agropecuária ou a área urbana. Né? Então, o mapa que se segue nesse slide mostra exatamente os hotspots, né, com suas nomenclaturas e as regiões, né, onde ocorrem todo esse problema de desmatamento e perda, né, de toda a biodiversidade, de toda a vida ali que está se esvairindo. Bom, agora chegando